tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Elisângela? Oi, Camila, Fabiana. Oi, sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Cada encontro tem sido muito especial. A proposta inicial, que era de levar leveza, conhecimento, motivação para vocês, tá voltando com uma força muito grande para mim. Eu só tenho a agradecer o apoio de todos e eu espero que vocês também estejam gostando. Todos os feedbacks que eu tenho recebido durante a semana me dão gás assim para a semana toda. Muita gratidão por esses encontros. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para vocês apertar esse aviãozinho aí embaixo e convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente hoje, porque é sempre muito especial, mas o tema de hoje vai falar sobre o sistema familiar. Então isso envolve todos nós, né? A importância do nosso sistema, da gente reconhecer o nosso lugar. Então é muito válido. A Camila é uma querida. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de ir para a fisioterapia, eu estudei um tempo na psicologia e foi lá que eu conheci a Camila. Então, assim, eu tenho muitas boas recordações da psicologia e uma lembrança que eu tenho muito viva, assim, na minha cabeça é eu sentando em dupla com ela. Isso é muito legal. A gente nunca deixou de se falar. Por mais que passa muito tempo sem se falar, a gente sempre esteve perto e agora a gente está aqui juntas desenvolvendo esse trabalho muito bacana. Passei por uma sessão com ela também recente, participei de um trabalho que ela desenvolveu em grupo também, que está bem bacana, eu até indico para vocês. Pessoal, eu esqueci de perguntar se tá bom o áudio. Tá bom assim? Eu coloquei esse microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Ah, então tá bom. Só vamos esperar então a Camila e a gente combinou assim, a gente estruturou para vocês fazerem as perguntas no final, tá bom? A gente já tem algumas perguntas para quem colocou na caixinha de perguntas durante a semana, para quem me enviou no WhatsApp também eu já passei para elas as perguntas e aí ela vai adicionando, ela vai responder no final, tá bom? Mas vocês fiquem com a gente aí. Oi, Naná. Vamos aguardar a Camila. Camila, se você já mandou para mim, eu não vi aqui se já me enviou. Ai, deixa eu ver como é que eu faço isso. Será que tem como você enviar de novo? Eu não vi. Deixa eu voltar. Achei. Mas tem uma solicitação sua, Kai, de outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Tô aprendendo, gente. Todo sábado eu tô aprendendo alguma coisa aqui. Aliás, muitas coisas, né? Oi, Oi! Bibi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por estar Ai, eu tô aqui. muito feliz de estar aqui também, pelo Eu convite. também. Então, vou apresentar então a Camila, é psicóloga, né? Hipnoterapeuta, consteladora familiar. Eu esqueci alguma coisa? A decodificadora da mente do corpo, que é da nova medicina Ah, germânica, né? que é Isso é super legal. importante. Super legal, não pode esquecer mesmo. E é isso. Então, vamos falar, vamos começar falando o que que é a constelação, cara? Vamos. Bom, olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Tá 6 horas É, da tarde, é tarde, verdade. quase noite, né? Bom, a constelação familiar sistêmica é um processo que foi criado pelo Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, ele era um alemão, né? Ele teve um tempo morando na Itália, retornou para a Alemanha, por fim foi para a Califórnia, teve um tempo na África do Sul e com isso ele fez vários estudos, né? Ele fez alguns estudos principalmente na África do Sul,
onde ele percebeu as relações, né, do sistema familiar, principalmente lá nessa tribo que tinha na África do Sul, né, que ele foi como quando ele era padre, porque ele foi padre, né? Ele estudou psicologia, psicanálise, teologia, filosofia, e aí foi análise transacional. Ele foi um estudioso, assim, e ele faleceu ano passado, né? Eu acho que com 93 anos, 90 e poucos anos. E nessa tribo lá, foi principalmente lá que ele começou a perceber, porque era uma tribo na África do Sul que ele estava próximo, que ele estava acompanhando, que ele viu que eles davam muito valor aos ancestrais. E aí foi percebendo o quanto isso impactava nas relações que a gente tem e tudo mais. Então, a constelação familiar sistêmica, ele criou, né, diante desses estudos, e o que ela faz, né? Muita gente fala assim, até já vou acabar respondendo uma pergunta da caixinha, né? Porque não tem jeito, durante a fala vai saindo aí algumas respostas. As respostas. Né? Porque teve uma pergunta até na caixinha sobre a religião, se tinha a ver com religião e tudo mais. E é até isso que eu ia comentar agora. Então, assim, não é um processo que não envolve religião. É um processo energético, né? Então, que é ali no sistema familiar realmente, e que a pessoa consegue identificar através de crenças, porque cada família tem uma crença, cada família segue uma culturazinha ali de dentro da família diferente, né? Então é isso que a gente olha, a gente busca ali dentro da constelação familiar sistêmica, olhar isso daí no sistema, né? Então a constelação ela pode ser realizada em grupo, no presencial, no individual, com bonecos, ela pode ser aplicada no online. Então, tem diversas formas de aplicar a constelação familiar sistêmica. E é onde eu encontro o campo chamado por Bert, que é o campo morfoenergético, que é da energia, que é onde você sente. E que é onde você busca a harmonia, né? E ele falava assim que era a questão do amor mesmo que resolviam essas questões, que o amor é a base da constelação, para ter essa harmonia, para ter esse equilíbrio, né? Sobre a constelação, gente, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí pra gente. Coloca o dedo no aviãozinho, manda para mais gente. Manda para mais pessoas, porque é muito interessante. E tem todo mundo muita tem que saber. coisa pra gente falar ainda, né? Então tá em tempo, manda aí, né? E, Bibi, você sabia de tudo isso, né? Você fez a sessão comigo de constelação, mas antes você já conhecia, né? Já tinha ouvido falar? Como que era essa Então, eu participei uma vez de uma constelação em grupo, mas eu fui meio assim de curiosa mesmo, né? E aí eu achei esse campo uma coisa assim extraordinária. E aí eu voltei para casa achando assim sinistro, né? Foi inclusive o ano passado, foi um ano que eu estudei bastante, que eu busquei muito conhecimento e foi aí que eu conheci a constelação. E aí eu pesquisei algumas coisas do Bert, né? Pesquisei a teoria e gostei muito do que eu encontrei. Faz muito sentido, inclusive, com algumas questões que a gente estuda na micro. É bastante interessante. E essas técnicas a gente vê que está muito ligado uma na outra, né? Não tem como separar. Quanto mais a gente vai entendendo como funcionam esses processos, um vai complementando o outro. E teve até uma outra pergunta da caixinha que vou acabar respondendo falando da constelação, do que é, né? Porque até foi mais de uma pessoa que perguntou se a constelação ela já dispensava outro tipo de terapia, né? Então, assim, como que é a constelação? A constelação, quando você faz a constelação, ela traz clareza, né, do motivo que tá, alguma coisa que estava te bloqueando na sua vida, né? Então vai olhar para aquilo que o paciente traz e vai trazer clareza ali. Quando traz clareza, é como se fosse trazer à luz, né? Trazer para o consciente. Então, quando traz isso, aí a pessoa tem que ter uma ação diante disso, porque ela já entendeu. Quando ela entende, então tem pessoas que às vezes já conseguem entender e seguir, e ok,
né? Outras, às vezes, precisam de um acompanhamento terapêutico, então não dispensa uma terapia, mas cada ser humano é único, né? Então, cada ser humano é diferente, vai lidar diferente também. E é complementar, assim, né? Por mais que funciona sozinha, Sim. funciona muito bem junto com outras terapias, né? Exatamente. Depois que a constelação familiar sistêmica veio para minha vida, eu falo assim, veio para minha vida, porque veio para mim também, né? E depois É, eu fui levando para os é, pacientes. é o que Quando eu veio, falo. Primeiro a gente se cura, né? E aí a gente vai exatamente, levando. a gente consegue ajudar sempre onde a gente se curou, né? É, E aí, assim, quando ela veio, não tem como mais. Quando você vê, não tem como mais desver. Eu sempre brinco, é, sempre falo isso para os pacientes, né? Viu? Não tem jeito de desver. é. Então, quer dizer, depois que veio a constelação, não tem como ficar sem mais, porque o sistema, ele está em tudo. Tudo que a gente faz é o nosso sistema familiar que está influenciando, né? Então, como eu ajo, os padrões que se repetem, as crenças que tem, crenças limitantes também, que é onde tem que trabalhar. Então, o relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, né, tudo isso faz diferença, está dentro aí do que a constelação trabalha, do que a constelação traz. Então, tem muitas pessoas também que confundem a questão da religião, por quê? Porque algumas pessoas eu soube, assim, né, de casos aqui mesmo em Goiânia, de pessoas que às vezes são de determinadas religiões e usam a constelação dentro do processo da religião. E aí, quando vai uma pessoa fazer, fala, mas a religião eu fiz, ele usou da religião junto. Mas isso não é a constelação. Então, você tem que saber onde você está indo, com quem você está fazendo, né? Se é uma pessoa que você conhece, um profissional que você conhece, se realmente é a constelação de fato. Ou se você for em algum lugar também que tenha outra técnica misturada, ok, não tem problema, mas que você saiba o que é, né? É, Porque que a constelação, ela não envolve religião, né? Então, muita gente confunde também por isso. é. Eu acho que é super importante, mas aí já é uma questão do terapeuta, né? Como a gente trabalha com muitas técnicas, então quando você vai aplicar, você também falar para a pessoa, né? Mas as pessoas que estão assistindo aqui, por exemplo, elas podem perguntar, né? Quando passarem por uma sessão, o que você está fazendo, né? É isso mesmo? Né? Foi isso? Uhum. Porque às vezes o terapeuta também, na ânsia de colaborar, né? Pode aplicar várias técnicas numa sessão e a pessoa às vezes acha que foi uma coisa só, né? Tem muito disso Exatamente. também. Teve uma pessoa que perguntou se pode ser aplicada no online, a Jennifer, né? Oi, Jennifer, tudo bem? Oi, gente, né? Tô dando oi para quem tá entrando agora, minhas pacientezinhas lindas aí também. Sim, gente, a Lu aí já até respondeu pra gente, que é minha paciente, que a gente faz no online, sim. Então, eu uso da constelação, todas as técnicas que eu trabalho, na verdade, elas somente barras de access que eu não aplico no online, que são os toques, né, os 32 toques e tudo mais de ativação de energia. Então, esse não, mas o restante, todos eles têm a mesma eficácia, a mesma qualidade se aplicado no online. Uhum. Porque não tem que Camille, tocar na pessoa, né? A técnica da constelação. O que tem que tocar é a mente. Então, e faz sentido, né? E assim, não precisa nem falar assim, eu vou fazer, mas eu não acredito. Se você não acredita, eu acho que na hora você começa a acreditar, né? Porque vai fazendo super sentido, né? exatamente. Então fala pra gente a pergunta que não quer calar. Como que esse sistema pode influenciar nas nossas relações familiares? E profissional também, né? Uhum. Exatamente. Bom, eu vou contar das leis, né, do Eu amor, pulei as leis. mas é que faz parte também, né, falando aí da constelação, vou falar sobre as leis do amor, porque aí a gente puxa para essa parte, né, Tá. da influência que tem nas nossas relações. Então, o Bert Hellinger, ele criou a constelação e com base em 3 leis, né, que ele chamou de 3 leis do amor, né, que é a base do processo, a base dessa técnica, né, maravilhosa. E a primeira lei, né, é a lei da ordem ou da hierarquia. O que quer dizer essa lei? Essa lei, ela traz que cada um tem que respeitar a sua posição, né, no sistema familiar, e cada um tem que respeitar também quem veio primeiro.
Ou seja, quem veio primeiro, a gente deve honrar e deixar a pessoa também naquela posição de hierarquia. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós e assim, né? Por isso que tem aquela questão forte de honrar nossos pais, e é honrar, na verdade, pela vida, né, que a gente tem. Então aí a gente já tem que respeitar pela hierarquia, né, e pela vida que a gente tem. E cada um tem que estar no seu lugar. Então assim, o primeiro filho tem a função dele, o segundo, o terceiro, o filho único. Então, no sistema familiar, tem as posições certas, e quando você está fora da sua posição, ou se você tá ali, entra na posição de pai ou na posição de mãe, você começa a ser o pai do seu pai ou o pai da sua mãe. Então, acaba que causa um desequilíbrio ali no seu sistema familiar e vai impactar depois. Então, essa é a primeira lei da ordem, da ordem ou hierarquia. E a segunda é do equilíbrio. O equilíbrio é entre o dar e o receber. Ou seja, que tem que ter um equilíbrio naquilo que você entrega e também você recebe. Tem pessoas que às vezes têm muita dificuldade ou de dar ou de receber. Então tem gente que às vezes recebe demais, sempre está recebendo, sempre está, né? E aí vem nas relações também, já vou até puxar um pouquinho para as relações. Por exemplo, um casal que às vezes se separa e muitas pessoas falam assim, nossa, mas o fulano fazia tudo para fulana, fazia tudo, ela tinha uma vida ótima, por que que ela não quis ficar com ele mais? A pessoa que recebe, ela se sente devedora. Quando ela recebe, ela se sente devedora, fica lá no coração, sabe? Então, o sistema ele entra em desequilíbrio, então ela está sempre devendo. Ou aquele que também dá demais, ele sempre sente que ele tá faltando coisa para ele. Tá faltando, mas ele não sabe o que fazer. E aí é onde tem que vir fazer o processo, né? Para entender o que está acontecendo, para resolver. Então aí tá a questão do equilíbrio. A única relação que não entra em desequilíbrio quando tem mais o doar do que receber é a relação dos pais com o filho. Por quê? Porque nós nunca, enquanto filhos, vamos conseguir devolver aos nossos pais pela nossa vida. A nossa vida é o que a gente tem de mais valioso. É tão lindo isso, né? Muito. Não, é maravilhosa a constelação. Eu sou muito apaixonada. Se deixar, a gente fica fazendo aqui umas 3 lives seguidas falando desse tema. Só de constelação. Só de constelação, porque eu gosto demais. E assim, é maravilhoso mesmo, né? E quando você tem esse entendimento, às vezes você nem passa por um processo de algumas coisas que você entende, você já consegue sentir um alívio ali no seu coração de entendimento. E esse entendimento, ele já faz toda a diferença. É por isso que quando a gente participa de constelação em grupo, mesmo quem participa cai umas fichas e fala que é constelado também? Exato, porque às vezes você identifica na história do outro algo da sua história. E quando você se coloca ali, você sente aquilo e fala, nossa, fez sentido para mim. E muitas pessoas fazem isso. Então o grupo ele é muito legal. Infelizmente a gente não está fazendo nesse momento por conta da pandemia, né? Mas eu tinha um grupo de constelação que ele era mensal. Então uma vez no mês a gente fazia várias constelações, eu e mais outras colegas consteladoras, né? A gente fazia esse trabalho em grupo. E era muito lindo, mas a gente vai continuar, vai passar e a gente vai continuar logo. Vai, é só uma fase. De grupo, exato. E aí esse de grupo, você consegue, várias pessoas sentem, né? E conseguem, se entregam ali, conseguem sentir, conseguem fazer diferença realmente também para você, mesmo sem você constelar, mesmo se você for um representante. Ou até se você for só para ver e nem como representante, só de ver. Né? Faz sentido, né? O quanto é forte, né? Esse campo, muito forte. Às vezes faz sentido, exatamente. E aí, essa segunda lei ainda do equilíbrio, então, dos nossos pais, a gente recebe, a gente nunca vai conseguir, só que a gente não sente dívida, porque é algo natural do sistema. Então, por que é natural? Porque a gente vai fazer isso pelos nossos filhos, isso vai passando. Então a gente recebe deles e a gente tem a oportunidade de também dar a vida,
né, aos filhos. Então, esse seria o do equilíbrio, a lei do equilíbrio. E a terceira lei é a lei do pertencimento. E a lei do pertencimento, o que que ela fala? Ela fala que todos têm que pertencer, sem exceção. Então, quando a gente tem uma tia chata, a irmã do meu pai é uma chata, ou não sei quem. Eu não tenho nem tia, tá? A irmã do meu pai. Eu tô inventando, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai, mas para vocês entenderem. Né? Então, por exemplo, eu nego alguém, né? Ah, um irmão que eu não suporto, eu paro de conversar com ele. Né? Ah, não, nem me faz falta. Tem gente que fala assim, né? Só que faz. Faz porque a sua vida começa a ter algumas questões que você é bloqueado, que não estão andando, porque você deixa, você nega alguém que não pode negar. O seu sistema, o nosso sistema é como se fosse uma árvore. Uma árvore que tem a raiz, aí tem ali, lá no fundo, né, lá nos nossos ancestrais. Aí ela cresce, aí tem várias É o desenho da caules. árvore genealógica, né? Exatamente, exatamente, né? Então, não tem como negar, não tem como cortar um pedaço e falar assim, não, tá tudo certo. Não, não tem jeito, né? Então, essa questão do pertencimento, quando você aceita as pessoas, aí fala, ah, mas o fulano fez um mal enorme, o fulano... Aí vem os casos mais complicados em relação a questões que são consideradas, e são mesmo, né, questões às vezes até de crimes. Então, assim, você nega às vezes alguém da família que matou alguém, ou uma outra pessoa que estuprou alguém, ou alguém que abusou de alguém. Então, assim, tem várias questões, ou que fez mal, ou que roubou. Então, tem várias questões que são deixadas de lado, que são colocadas fora do sistema, só que ele não sai do sistema. E esse sistema, ele é tão forte que isso vai se repetindo, até que alguém olha para o sistema, num processo ou fora de um processo, com aceitação. Porque as pessoas, elas fazem aquilo que elas aprenderam. Então, quando a gente olha para os ancestrais e vai entendendo quem estava atrás, como foi a criação daquela pessoa, você vai entendendo o que foi o máximo que ela podia fazer para te dar. Às vezes a gente gera expectativa, mas eu quero mais. Eu quero receber mais, mas meu pai podia ter sido diferente, mas a minha mãe podia, eu queria uma mãe assim, né? Mas e o que ela conseguiu ser? O que ele conseguiu fazer por você? Será que ele não deu o 100% dele? Ou até os 110%, né, Bibi? Os 110. E aí, para Sim. você, do seu olhar, tá faltando, né? Exatamente. Quem tá embaixo, né, o filho, normalmente é o filho, tá? Eu tô falando que normalmente é o filho que tem essa sensação. Sempre acontece, assim, a maioria dos casos, do filho pro pai, né? De Querer julgar, mais. de cobrar, de querer sempre mais. Exatamente. Devemos dar lugar, né? Exatamente, a Daiane colocou ali. A gente tem que se colocar cada um no seu lugar, né? Na sua posição de filho, o pai na posição de pai, e dar o lugar a todos aqueles da família, né? Devemos dar o lugar E realmente. eu lembro que quando eu fui assistir, em várias, teve eu acho que umas 3 constelações na noite, e várias vezes a consteladora repetia a frase: cada um só dá o que tem. E aquela frase, eu não sei explicar, mas energeticamente ela me fazia transbordar em lágrimas, porque para mim, em algum nível da minha consciência, aquilo fazia sentido, porque cada um só dá o que tem. Então, eu não sabia ainda, né? Depois eu passei por sessões de micro, Teta Healing, constelação, a minha própria constelação, aí eu fui entender o que que é esse cada um só dá o que tem, né? Tem que fazer Exatamente. sentido, né? E aí muita gente fala assim, ah, mas então a constelação tem algo fixo, assim, de falar, se acontecer isso, é por causa disso. Não, algumas coisas têm uma ligação, ou seja, quando tem a pessoa às vezes se sente numa posição e sente que está faltando alguma coisa, ou sente que não está no lugar certo. E quando a gente vai investigar, em vez dele ser o segundo filho, ele é o terceiro, porque teve um aborto ali, que a mãe sofreu um aborto espontâneo.
Então, mesmo abortos, eles são considerados como filhos, né? E tem essas questões que são assim, que tem realmente na base da constelação. Porém, para a gente investigar o que acontece com cada pessoa, é a história de cada pessoa. Então, não tem como dizer assim, se está acontecendo isso com você, é por causa disso. Não, que a gente até teve uma pergunta, Eu né? ia falar, a gente teve uma pergunta que não responde aqui assim, né? Fácil. Exato, que teria que fazer realmente uma sessão de constelação para a gente resolver. Mas tem uma questão aí que é dessa ligação com o pai, ela está relacionada à prosperidade. Então vem a questão prosperidade financeira realmente está ligada ao pai. Pela constelação a gente consegue ver, né, nesse sistema. E a mãe está ligada à parte do sucesso. E o sucesso é diferente. O sucesso é aquela questão da energia, da alegria realmente, sabe? De sentir satisfação, né? Então, esse relacionamento com a mãe, se ele tá ok, né? Se você consegue entrar em harmonia ali dentro do sistema, né? De cada um no seu lugar, de respeito, de honra. E isso é do coração, tá, gente? Não tem relação... com você pensar, não, então tá, mãe, você tá no seu lugar. Gente, é sentimento, é emoção. Pra forçar ali uma energia. Exato. Não você dá. tem que sentir no coração, porque enquanto você não sente no coração, o sistema ele não entra em harmonia, não entra nesse equilíbrio realmente. Tem que fazer sentido lá no coração. É igual aquela... tem uma frase que fala que você pode até mentir, né? Mas a sua energia não mente, né? Exatamente. A Lu tá perguntando ali, quando tem um irmão que faleceu, ele também faz parte, né? Ele faleceu, mas ele tem que ser considerado. Então, assim, se você tem um terceiro irmão, né? Que você já tem um, então, ou se ele foi antes, ou se ele foi depois, aí você tem que ver onde que foi para você saber qual posição você tá. Mas de você considerar ele como seu irmão e que você não será mais a primogênita, mas vai ser a segunda filha e não a primeira, né? Ou vai ser, né? Continua e ele é o irmão caçula. Então tem toda essa questão que tem que olhar. Porque quando coloca o sistema no lugar, já dá um alívio, porque cada um tem uma responsabilidade. O primeiro filho, ele é aquele que gera expectativa. Então, se vocês olharem aí na família de vocês, vocês já vão perceber, porque a família inteira gera aquela expectativa no primeiro filho, né? E o sistema, diante da constelação familiar sistêmica, ele traz isso também, né? Que o primeiro filho, ele tem essa energia masculina, que não quer dizer de homem nem mulher, muito forte, que é porque ele tem condição realmente de ir lá e de fazer e de prosperar e tudo mais. O segundo já tem uma energia feminina, mas ele é um suporte ali para o outro. Então tem outras questões que a gente tem que ir vendo, mas cada um tem que ocupar a sua função. E aí tem a questão de brigas também, Bibi, entre irmãos, porque um quer ocupar o lugar do outro. Então, o que eu ia te perguntar, foi uma dúvida minha, numa dessas nossas conversas, quando você fala primeiro, segundo filho, você está falando do pai ou da mãe? Né? Porque hoje tem famílias modernas, né? Exatamente. Gente, é da mãe, tá? Você tem que considerar sempre a mãe, né? Então você vai olhar da mãe. Claro que aí quando você vai olhar e a gente vai fazer um processo com o pai, aí quando a gente direciona para o pai, a gente fala ali a posição dentro do processo da terapia mesmo, que você ocupa olhando para o seu pai. Mas a energia que você carrega é relacionada à sua mãe. Tem essa certo. Questão também. E tem muitas dúvidas que vêm, né? Que o pessoal vai perguntando e por que gera. Mas é importante dizer porque faz toda a diferença. Faz. E aí, às vezes, onde pode ser explicado muitas brigas de irmãos, né? Como você estava falando, né? Exato, porque quando acontece, principalmente quando tem aborto, né? E o que já aconteceu, né? Vou até dar alguns exemplos de constelações. Já aconteceu um caso da pessoa se sentir sempre muito sozinha, de se sentir assim que tá sentindo um vazio, que tá faltando alguma coisa. E quando a gente fez a constelação, a gente conseguiu perceber
que era a falta de um irmão. E quando foi conversar com a mãe, realmente era gemelar, mas um morreu antes, assim, no comecinho, não foi nada, e você ficou, nem comentei. E a pessoa não sabia. E aí ela entendia, assim, que ela estava sentindo falta, sabe, de alguém. E aí quando a gente vê no sistema da pessoa, às vezes traz, né? Era um gemelar e o outro não viveu, né? Mas era ainda lá um tiquinho né? Um grãozinho ainda. Não viveu, mas existiu, né? Mas existiu, e aí faz toda a Né? diferença. Exatamente. E a Carol, acho que colocou ali que era o caso dela. Exatamente, Carol, o seu caso também, né? Que teve essa questão do irmão, né? Que a gente até fez o processo. E aí, assim, deixa eu ver aqui. A Yoko colocou aqui que o irmão mais velho dela faleceu com 3 aninhos, né? E aí, exatamente. E aí, o lugar de primeiro filho, né? Hoje você tá porque você tem energia para substituir, o segundo filho tem. Mas o reconhecimento de ter um irmão já te deixa com alívio. Porque a energia, quando a pessoa está no lugar errado, o que acontece? Ela fica sobrecarregada quando ela não é o primeiro filho, quando é o segundo, né? No caso da Yoko até ela entender que ela não é a primeira, toda a cobrança vinha em cima de quem dela. Aí ela tem energia, tem, mas era um peso maior. Então tudo isso, gente, quem vive, quem vê, quem sente, consegue perceber tudo isso, né? E é onde a gente fala assim, parece até uma mágica, né? A constelação familiar Parece. sistêmica, mas é o sistema mesmo, né? Que é o sistema que as pessoas têm, que é comum, e que cada família carrega crenças, carrega valores, carrega, né? Tem que falar assim, nossa, eu estou repetindo padrões, e eu não quero repetir. Então tem que entender o porquê que você está repetindo aquele padrão. Se você está em um relacionamento amoroso, eu sempre me relaciono com pessoas. Outro caso que eu tive em terapia também, pessoas muito imaturas, né? E sempre eu tenho que ficar cuidando, eu não aguento mais, e tem que ficar falando para a pessoa que ela tem que mudar nisso, naquilo, e a pessoa até vai e faz depois. E fala que vai mudar, mas não muda, eu tenho que ficar lá. Aí quando a gente viu, a pessoa estava tratando o namorado, procurando namorados, para tratar como se fosse filho, porque Filho. era essa a relação que ela tinha com o próprio pai. Porque ela tinha que ficar cuidando do pai. E aí era o que era a referência dela? Um pai que ela tomava como filho. E aí ela procurava relacionamentos de pessoas que se portavam da mesma forma, que ela pudesse cuidar ali como se fossem filhos. E aí fica aquele relacionamento ruim, porque por mais que a pessoa queira alguém, no consciente, tem alguma coisa por trás e que a gente pode olhar e pode verificar se tem alguma coisa no sistema. Tem pessoas que, por outro lado, negam a mãe. Nossa, eu não gosto disso na minha mãe, e começa a negar e brigar e não aceitar, né? E cobrar também dessa mãe. E aí deixa algumas coisas que a mãe tem para trás. Às vezes a mãe é uma mãe que ela é bem próspera, né? Então, assim, porque a ligação da prosperidade está com o pai, mas a gente tem que olhar, porque não quer dizer que é uma regra assim, então todo mundo que tem gente que tem bom relacionamento com o pai e não prospera, então o que está acontecendo? Está errado? Não, porque existem crenças também. Então cada ser humano é único, a gente tem que olhar tudo. Então, por exemplo, se a mãe é uma pessoa que prospera muito, e se eu nego essa mãe por outros motivos, eu acabo negando ela como um todo e eu nego inclusive a prosperidade. E aí eu não consigo prosperar, não sei por quê. Quando eu vou olhar, é por quê? Porque eu estou negando tanto a minha mãe, que ela é próspera, ela tem ou outras coisas na mãe também, né? Às vezes é a questão da questão do cuidado, né? Do autocuidado. Então, se é uma mãe mais vaidosa, às vezes eu nego tanto aquela mãe e eu sou desleixada, né? E aí eu falo, mas não consigo ficar me arrumando e tal. Quando a gente vai ver no sistema, tá negando a tal da mãe que tá carregando tudo isso, e aí eu quero negar até a vaidade. E pode acontecer Então, o contrário também, de você repetir o que você não gosta em um dos seus pais, exato. por exemplo. Muito.
repete muito, porque o sistema, ele grita. Então, se você nega, tem algumas coisas ruins que você carrega. Ou então, vem na sua filha, no seu filho. Porque você nega em alguém, o sistema trata de colocar alguém do mesmo jeitinho, para que Não dá pra você fugir. lembre, todo mundo tem que pertencer. Está na lei. É a terceira lei, que é do pertencimento. Todo mundo tem que pertencer. E quando não pertence, o sistema vai trazendo repetições de coisas ruins. E aí essas repetições é para mostrar que você precisa olhar com amor, precisa olhar com aceitação, precisa olhar com cuidado. E Incrível. colocar. Não tem jeito de negar, não tem E jeito quando de correr. eu vou só vou voltar um pouquinho na sua fala quando você falou que parece mágica, porque eu lembro que eu tava com a dor física e depois que eu fiz a constelação, a dor física sumiu. Parece mágica mesmo. Porque eu já tinha tomado Exatamente. remédio, já tinha feito exame e não tinha uma causa. E aí O- também coincide, é o que eu te falei que repete assim, a mesma teoria, digamos, da micro, né? Porque você trata uma dor emocional e alivia no físico, né? Exato, e que a base é a nova medicina germânica, né? Tanto da Sim, micro quanto da decodificação da mente do corpo, que é o que eu trabalho. O nosso corpo, ele fala. ele fala. Se a gente começa a observar nosso corpo, ele está falando com a gente. E quando a gente trata a emoção, não precisa mais sentir a dor física, porque a gente tratou a emoção. Então a gente tratou o que estava trazendo aquela dor física. Aquela dor física e a doença, ela não é ruim. Ela só vem para mostrar que você precisa cuidar de alguma coisa ali por trás. Ela é um sintoma. Aí a gente tem que buscar a causa. Se não tem nada fisiológico, se não foi alguma coisa que você realmente comeu ou algum produto industrializado e tudo mais, é emocional. E aí você tem que fazer uma leitura de você mesmo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que na nossa saúde é o mais importante a gente cuidar, né? Na nossa vida, o que é mais importante é a nossa saúde, a gente olhar pra gente, a gente se entender e a gente se cuidar. E o nosso sistema, ele é um sistema integrado. Então não tem jeito de cuidar só do físico, sem Não olhar para tem. nossa parte Não tem. emocional, para nossa energia, né? Então não tem como E separar. é, e é isso que eu falo também que é importante você acolher o sintoma, né? Porque o sintoma ele vem te mostrar alguma coisa, né? E quando a gente não tem esse conhecimento, o que a gente corre e faz é tomar um remedinho para aliviar o sintoma, né? Vamos Que dá uma mascarar isso aqui. maquiada. É. Exatamente. Ai, fiquei livre daquela Exatamente. dor, mas ela vai voltar, né? Ou mais intensa, ou em outro lugar, de uma maneira que chama a sua atenção o suficiente para você ir lá e realmente saber qual que é a causa, né? E algumas pessoas tomam o remédio e de repente a dor fica mais forte. Aumenta a dose do remédio. E aumenta de novo. E a dor tá lá. Por que ela tá lá? É para salvar a sua vida. É para você olhar para aquilo e se libertar, né? Então a dor, a doença, ela vem para isso, para que você cuide de você, né? E aí a gente olha também no sistema, às vezes tem sistema que repete padrões de doenças também no sistema familiar. Às vezes o filho ou a filha que tem alguma coisa que a avó teve, a mãe teve e assim por diante, sabe? Essa repetição de padrões não é só de comportamentos, mas às vezes até de doenças. E aí fala assim, tá no DNA. Mas hoje a gente já sabe que o DNA é 5%, né? Ou Uhum. seja, 95% são questões emocionais, são questões do meio, né? E às vezes o que acontece também, que eu vejo muito, né, é falar assim: ah, eu vou ter tal doença, eu tenho grande chance de ter, porque minha avó teve, a minha mãe teve. Então a pessoa, tipo, já tem uma crença que se ela tiver, tá tudo bem, né? Porque tá no Exato. DNA, só que não, né? E quando a pessoa fala isso para ela mesma, ela está se sugestionando. Ela está falando, eu vou ter. E ela se sugestiona, né? Então, que acaba entrando e ficando ali. E realmente, assim, vou ter, né? Então, você está dizendo a mesma coisa quando a gente espirra, né? E a gente fala assim, nossa, ou quando a gente vai no sereno e fala assim, nossa, eu vou gripar porque eu saí no sereno hoje. E no outro dia você está Né? gripado. Gripado. Eu avisei, né? Bem que eu pensei mesmo que eu ia gripar.
Mas essa questão dos padrões, ela vem aí também pode ser geracional, né? Em questão de doenças crônicas, né? Por exemplo, câncer ou alguma trombose, alguma coisa que não tenha nada fisiológico, claro, né? Mas que a Uhum. pessoa acredite que era de DNA, todo mundo é assim, então... Ah, eu já tive um caso também de uma paciente que ela era obesa, né? E aí, o que que aconteceu? Ela ela não queria ser gorda, né? E aí o que que ela fez? A gente fez todo um processo de constelação e ela estava carregando isso é, da mãe dela, né? Então ela queria tanto tudo da mãe dela que até a gordura ela pegou para ela. E aí na hora ela fez assim, ela trouxe, foi ela que trouxe. Ela mesma falou, ela falou assim, eu quero receber tudo, eu quero tudo da minha mãe, mas a gordura não. E quando ela falou isso, ela fez todo sentido para ela e veio toda a emoção. Porque ela queria tanto tudo da mãe que até a gordura ela pegou, assim, né? Ela queria Uhum. manter, né? Entendi. Tem uma pergunta, não sei se você vai responder no final, mas que você falou de obesidade, eu lembrei agora. Se a obesidade tem alguma relação nesses sistemas, lembra dessa pergunta? Alguma coisa Lembro. assim. Então, a obesidade, aí vai ser específico de cada um. Que até eu acho que eu até te falei que seria desses exemplos que eu tenho de casos que Uhum. aconteceram no consultório. Então, o que que acontece? Já teve outro caso também de obesidade que a gente foi olhar porque que a pessoa, na verdade, eram até vários excessos, não era só a questão da obesidade. Era obesidade, era a questão de comer demais, de também beber demais, né? Então, quando ia sair para beber um chopp que seja com os amigos, começava a exagerar. E para comer sempre exagerava e acabava que acabou ficando gorda, né? E quando a gente olhou no sistema, o que que aconteceu? Ela admirava demais o pai. E o pai era gordo, bebia muito, comia muito e era uma admiração enorme pelo pai. E ela queria tanto ser igual, que lá no sistema dela, então, foi exatamente o que aconteceu com a mãe, né? Foi exatamente a mesma coisa. E também relacionou a questão de ser grande. Né? Então, tinham duas questões envolvidas. Tinha a admiração pelo pai e tinha a questão que ela queria crescer, ela não queria ser criança. Quando ela era criança, veio também isso, que ela não queria ser criança, ela queria crescer muito rápido. E aí veio a questão da crença da mãe também, nessa mesma constelação. Então, era mais de uma coisa para olhar. Era a questão do pai e ainda veio a crença da mãe, que a mãe falava assim, para crescer você precisa comer. E aquilo assim ficou internalizado. E aí ela queria ser adulta, então o que que ela fazia? Comer. Preciso Comia, comia, crescer. comia. Preciso crescer, preciso ficar igual meu pai, preciso ficar, né, que admirava. E aí veio toda essa questão. Então, tudo isso, e a gente fala, né, todo excesso esconde uma falta. Então, tem uma falta sempre por trás. Então, cada caso, ele vai levar alguma história específica e crenças específicas de cada família, né? Porque cada família realmente tem Tem um uma história, um sistema. padrão, um sistema diferente. Exatamente. Você tem mais alguma coisa? Porque tem várias perguntas que ficaram, que já passaram Deixa eu até aqui. ver. Não, vamos já começar a responder todo mundo, né? E aí, se eu vou colocando também outras questões Tá, durante as falas, as respostas. deixa eu voltar aqui para ver se eu encontro. Tá bom. Camila, você já constelou a família inteira, mãe, filhos e o pai? Eu já constelei as pessoas de uma mesma família, mas não juntas, separadas. Então, cada uma fez o processo separado. Então, já de grupo também separado, né? Já participei também no nosso processo, que é de grupo mensal, que veio o casal, porém, a gente constelou só a mulher. Ele até participou, mas ela que foi constelada. Sempre no processo, a gente constela uma pessoa, e aí outras podem até participar, até naquela posição dela mesma. Mas a gente tem que focar no paciente, né? Então, o Entendi. paciente, depois a gente faz com o outro, ou pode participar, não tem problema. Desde que a pessoa consiga se sentir à vontade ali.
porque às vezes ela não se sente. Então, depende de cada família, né, pra gente ver. Mas eu não fiz, assim, constelar junto só desse Não. jeito. Com um paciente, o foco no paciente, né? Pode ter outras Sim. pessoas ali, mas com foco no paciente. Na questão que ele tá levando, né? Mas quando você constela, você sente como se... É porque assim, quando a gente muda, né, o mundo realmente muda. Muda. Mas a gente é uma teia, né, nosso sistema familiar. E quando a gente muda, você começa a perceber mudanças nas outras pessoas, mas é porque como você mudou, você impacta as outras. Então as relações mudam a partir daí. Você não precisa constelar a sua mãe se você tem um problema com ela. Você pode constelar, não precisa nem ficar sabendo, que já vai fazer sentido, já vai mudar para você e você vai mudar com ela e com isso ela vai mudar com É com você. você. Exatamente. Então não precisa Verdade. ser todo mundo, mas um que constela já consegue ter essa mudança, visualizar essa mudança. É por isso, Camila, que tem até um texto do Bert Helling que fala: quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua linhagem. Exatamente. Nossa, até arrepiei. Mas sabe por quê? Porque isso daí está muito relacionado à questão de gerações. E não só em relação à família em volta, mas quando ele fala isso, está muito relacionado às mulheres atrás. Então, às vezes, eram mulheres que sofriam muito, que vinham um sofrimento, né, de alguma questão, aí, por exemplo, de submissão, né? Então, tem muito até de antigamente, esse caso não é um caso que é raro não, viu? Acontece muito. Então, por exemplo, casos de submissão da mulher, então que os padrões das mulheres submissas. Então, a bisavó, a tataravó, todas eram, né? E aí chega hoje, nos tempos modernos, e a gente se depara com uma mulher mais independente, e aí ela sofre, porque é como se ela estivesse traindo o sistema dela. E aí, quando ela se cura de olhar com amor que ela não está traindo, de ela aceitar como foi para trás e não negar, porque às vezes essa mulher ela chega e começa a ter os relacionamentos de trabalho, de amorosos, e ela nega aquilo. Ela fala, ai, todo mundo foi submissa, eu não vou ser submissa, eu não vou ser isso e aquilo, né? E aí ela até consegue mudar o padrão, mas ela é doloroso, sabe? Não flui. Porque precisa, exatamente, que a Larissa colocou aí, honrar. Precisa honrar a sua história, honrar a sua família, honrar todas essas mulheres que ficaram para trás. E aceitar elas como elas foram. Elas aprenderam a ser assim. E mostrar que você aceita elas, mas que você consegue fazer diferente. Normalmente esse que vai fazer diferente é o chamado ovelha negra da família, né? Mas a ovelha negra da família, na realidade, é aquele que pode fazer as mudanças necessárias para uma evolução, para toda essa mudança, né? Que o Bert fala, né? E que pode melhorar dali para frente. Porque se você vira a chave, porque você percebe que pode fazer diferente para melhorar as próximas gerações, se você tem essa coragem de mudar alguma coisa que você vê que está repetindo os padrões, pensa gerações para frente, a diferença que você vai fazer nas próximas gerações que vão vir depois de você, né? É um impacto assim positivo muito grande. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, todo mundo que está aqui, que está tendo esse conhecimento, que está aprendendo sobre o poder que a gente tem de mudar o nosso sistema daqui em diante também, de aceitar tudo, honrar tudo, mas de fazer melhor, de fazer o melhor para que as próximas gerações sofram menos, né? Faz muito sentido. Eu voltei aqui numa pergunta da Roberta. Ela falou: quando você gera o bebê e faz um exame da sexo feminino, e no final da gravidez você descobre que é menino. Eu vivi isso e vivi um luto da menina, mas ela nunca existiu. É bem complicado. E aí, é assim, dentro da constelação, o que ela precisa fazer? Ela tem que aceitar o filho dela, né? Porque ele que veio. Então, essa aceitação de que foi um exame que foi errado. Então, ela fazer essa aceitação com ela mesma. Primeiro, ela aceitar isso no coração dela. E ela olhar para o filho dela com amor, porque ele está aí.
Senão ele pode sentir, ficar com aquele sentimento assim de, né, de que não está ali sendo tão aceito quanto ele poderia. Então tem que olhar tudo isso no sistema para não ter um desequilíbrio, né? E é com amor. Às vezes tem aquela questão de realmente desejar demais, né? E aí depois ver que não é, acontece. Em outros casos, já tratei em hipnoterapia também, alguns casos assim, né? Que do desejo de ser menino, ou do desejo de ser menino, e depois vir outro, né? E aí, primeira coisa é você olhar para você, né? Aceitar com você, né? E olhar também, pensar que ou você pode ter depois, e aí tem que fazer toda essa aceitação e tem que entender mais a fundo num processo, né? Não dá para eu te falar aqui como você pode fazer, mas de aceitação. Essa aceitação, ela vai fazer toda a diferença para você ter um equilíbrio e uma harmonia, né? E olhar com amor. Sempre, né? Eu tô voltando, então se tiver pergunta depois, a gente lê depois. Voltei aqui para quem fez antes. O meu irmão mais velho faleceu com 3 aninhos. Eu tinha 2 aninhos, mas estou no lugar de primeira filha. Toda expectativa fica em cima de mim. O que eu faço? Ah, exatamente. É, essa questão é de aceitar, primeiro, a própria pessoa, que é o segundo filho, olhar como é algo que se sabe, né? Porque às vezes mantém segredo. Então, às vezes, abortos até que não são espontâneos ou como são diferentes, aí nesse caso é porque teve um falecimento, né? Mas é de olhar e aceitar. Olhar para esse irmão e falar, ele é o primeiro filho, ele é o primogênito, eu sou a segunda filha, o segundo filho, né? Se colocar realmente na sua posição, que é o que a gente falou lá no começo. Quando você se coloca na sua posição correta de filho ou de pai, mãe, cada um no seu lugar, isso fica leve, o sistema flui, faz toda a diferença. E esse caso é um caso também desse, né, de aceitação. Mas aí, se tem mais coisa para olhar, a gente precisa fazer um processo terapêutico, né? Isso é o que você pode olhar, entender, mas se ainda está lá, está incomodando, precisa fazer um processo terapêutico. Tem uma pergunta aqui: o resultado da constelação é online ou pessoalmente? Aí depende como vai fazer, né? Exato, é porque na verdade não é bem um resultado, é na hora, né? Então o processo ele acontece ali naquele momento, né? Ele não é um teste, ele é um processo terapêutico que você já vai fazendo junto comigo, né? Tanto quando é em grupo, quando é presencial com os bonecos, ou no online a gente faz por videochamada. E aí você já tem ali um entendimento. E às vezes tem outra coisa legal de compartilhar aqui com vocês, porque já aconteceu também, tá? E às vezes pensa assim, nossa, então quer dizer que toda vez que fizer a constelação vai dar tudo certo, vai ter esse entendimento? Não. Tem pessoas que às vezes chegam para fazer a constelação e não estão preparados naquele momento. E não é preparados para a constelação, mas preparados para algo específico. Ou seja, já teve um caso que a pessoa não estava preparada para se desligar de um relacionamento. Vou explicar melhor que caso que foi esse que me veio, né? Então, a pessoa ela não conseguia dar certo em relacionamentos amorosos, né? Então esses relacionamentos vinha, namorava, mas não dava certo, nunca estava feliz, nunca estava bem. E aí a gente foi olhar dentro do sistema o que estava acontecendo. E ela estava ainda com uma ligação com um outro namorado, que foi o primeiro namorado. E aí tinha uma ligação muito forte ali. E quando a gente foi fazer o processo dela para desligar desse relacionamento, né, para ela deixar ele ir, para ela seguir a vida dela livre, ela sentiu no coração dela que ela não queria deixar ele. Então, o que acontece? Se a pessoa não quer deixar, gente, não sou eu que vou fazer, né? Porque é a emoção. Aí o sistema traz, ele te mostra o que tá ali acontecendo, o que tá te travando, né? E trouxe. Só que aí a escolha de seguir ou não é sempre do paciente. A escolha de decisão é sempre sua, né? Ai, gente, minhas pacientezinhas lindas. A Roberta perguntou, Maravilhosas. elas já responderam. Pode Elas fazer online, responderam? né? Aham. Sim, as minhas pacientezinhas respondendo.
lindezas. Pessoal, eu voltei as perguntas. Se passou alguma batida e eu não vi, agora é a hora de vocês fazerem. Deixa eu até ver as perguntas que fizeram aqui lá na caixinha, mas eu acho que quase, vamos ver. Eu acho que eu já respondi todas. Olha, Todas, né? perguntaram sobre a religião, se tinha a ver com espiritismo, a gente já respondeu que não tem nada a ver com religião. Perguntaram em relação à relação com pai e mãe sobre questão financeira, né, que a gente já respondeu, que a relação do pai, que ela envolve a questão da prosperidade, da mãe do sucesso, né, a diferença, que o sucesso é aquela questão da alegria, de estar a felicidade mesmo, e que pode ter crenças envolvidas, então não é só essa questão. Até dando uma recapitulada, né, gente? Se precisa continuar fazendo terapia. Sim, gente. Então, assim, na maioria dos casos tem que ter um acompanhamento, né? Mas tem que ver se vai fazer sentido para você e se você consegue se resolver dali em diante. Por exemplo, essa paciente que ela não estava preparada para desvincular desse ex-namorado, a gente teve que fazer um processo continuado para que ela consiga, né? Porque ainda tá em processo, ainda está em processo. Então, para que ela consiga ali ir trabalhando isso com ela, porque senão ela vai ficar presa nele, ela não tem mais nada com ele, e aí ela não consegue andar com outros, mas ela quer ter uma família, quer, né, ter um relacionamento. Então, a gente está trabalhando isso para que ela se sinta bem. Aí a gente continua fazendo processo terapêutico também. Mas a pessoa, às vezes, já faz sentido para ela, assim como foi para você, né, Bibi? A gente fez o processo, fez sentido para você, você já teve a ação necessária e não precisou fazer uma terapia continuada depois da constelação. Uhum. Exatamente. Aqui, ó, eu tento me colocar no papel de segunda filha, mas meus pais me tratam como a filha mais velha. Como que eu mudo isso? Aí a gente precisa também olhar mais especificamente para entender melhor. Por quê? Porque ela é qual filha? Deixa eu... Só repete a questão ela Yoko, tenta se colocar... Ela tenta se colocar no papel de segunda, mas meus pais me tratam como a mais velha. A número 1, né? Ah, sim, entendi. E aí a gente tem que olhar, então, para esses pais, olhar para você também, para entender se realmente são os pais ou você também está confortável aí, né? Tem que olhar para tudo. Tá vendo, tá tendo algum ganho, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa olhar no sistema específico da pessoa, porque esse já não é algo que a constelação em si tem lá como regrinha, né? Porque depende do histórico, depende das crenças, depende das relações ali dentro da família, que é muito específico de cada pessoa. Olha, quando existe uma guerra entre pai e filho, a mãe pode fazer constelação para eles? Entre pai e filho? Olha... Acho que vai acabar nosso tempo, hein, gente? Vai. Quanto Dá tempo para entrar de falta aí, novo, Bibi? né? Dá 1 minuto. Então, nesse caso, você não pode constelar para o outro, mas você pode constelar coisas que dependem de você. Se às vezes a mãe está ali no meio daquela briga, né? A gente entra de novo rapidinho para acabar de responder as perguntas, hein? Todo mundo entra aí. Vamos né? sair e entrar de novo. Porque então aí a gente responde as perguntas e aí a gente encerra, tá? Para não sair correndo. Então tá bom. Combinado.